Boa tarde, Isabela, que fez esse convite maravilhoso. Boa tarde a todo mundo que está aqui hoje. Obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Mikkel Megner, eu vou me apresentar mais um pouquinho, mas antes de tudo, queria realmente agradecer de coração todo mundo que veio aqui hoje ouvir um pouquinho sobre empregabilidade LGBT de uma pessoa trans. Queria agradecer à Associação Brasileira de Propriedade Intelectual por trazer esse tema muito importante, né, para pessoas do mundo inteiro, então, nessa associação também. E gostaria de agradecer também ao Comitê de Diversidade e Inclusão da BPI, especialmente a Isabela Cardoso, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trazendo um pouquinho da minha fala, da minha voz, para esse público tão qualificado que é o público da BPI. Muito obrigado de coração, tá bom? Isabela, olá. Imagina. Eu ia te apresentar, mas eu acho que você se auto-apresenta de uma forma muito melhor. Eu já tive a oportunidade de ver essa palestra, então, assim, quem está aqui hoje está aqui para aprender bastante. Assim, garanto a vocês que vocês vão sair daqui bem, assim, encantados, né? Ah. Hora certa. E brilha aí, Mickey, é com você. Muito obrigado, Isabela. Você já é uma aliada de longa data da comunidade da minha carreira, então te agradeço mais uma vez aí por estar abrindo portas. Pessoal, então vamos começar. A palestra de hoje se chama Um Unicórnio no Escritório, Diversidade LGBT+, enquanto potência. Vocês vão entender por que eu escolhi essa palavra unicórnio. A gente vai explicar como que vai funcionar esse encontro, eu vou explicar um pouquinho quem eu sou, e se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade também para perguntar pelo chat ou para abrirem o microfone. Show? Meu nome é Mikkel Mergener, eu sou uma pessoa trans, não binária, eu me identifico também como uma pessoa pansexual, para quem já conhece esse rótulo, e atuo como jurista, né? Tenho formação em Direito, estou aí há 2 meses de concluir a faculdade pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e também atuo como consultor de diversidade e inclusão em escritórios de advocacia e em empresas. Atualmente eu sou gestor de pessoas e cultura no BBL Advogados, que é um escritório de 70 colaboradores, funciona de forma remota, e também tenho muita experiência como palestrante, escritor e artista. Eu sou músico desde os 15 anos, então também uso esse conhecimento interdisciplinar nas minhas apresentações. Resumo do encontro de hoje, para estar todo mundo na mesma página, tá? A sessão de hoje tem algumas atividades interativas, mas nada que vai fazer você tomar muito esforço do seu tempo, é algo que foi feito com a intenção de provocar, de trazer reflexões. A gente vai começar com perguntas de aquecimento totalmente anônimas, tá? Eu vou explicar como que vai funcionar essa interação. Gostaria de pedir para quem puder participar com o celular e responder essas perguntinhas, que, de novo, não vai dar para ver quem está respondendo o quê. Depois eu vou fazer uma parte expositiva bem tranquila sobre vivência LGBT+, para a gente se alinhar sobre os conceitos básicos dessa comunidade e também sobre os principais desafios e potências de ser LGBT+, no mercado de trabalho. E para finalizar, a gente vai ter aí uma parte interativa em grupos menores, tá? Vocês vão ser divididos em salas menores para poderem debater algum tema em específico. E também vai ter uma sessão, caso vocês queiram, de perguntas e comentários depois dessa sessão interativa. E se vocês também tiverem perguntas e comentários, mas não se sentirem eventualmente à vontade de dividir aqui, podem me procurar nas redes sociais, eu estou sempre ativo no LinkedIn, no Instagram, também tenho meu e-mail, então sou uma pessoa muito aberta, estou sempre à disposição, beleza? Então, vou pedir para vocês que participem comigo, peguem o celular de vocês, usem o QR Code, ou um tablet, ou um segundo notebook, segunda tela do computador, mas acessem esse site, menti.com, insiram o código, ou escaneiem o QR Code para vocês me acompanharem na apresentação. Enquanto vocês vão entrando, eu vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar. A gente tem aí 4 perguntas interativas, repetindo mais uma vez, não dá para saber quem está respondendo o quê, e vocês também têm a opção de darem like, eu já vi que tem umas pessoas aí soltando like, muito obrigado, caso vocês gostem de algum momento da apresentação, e vocês também podem colocar comentários, esses comentários e perguntas que são anônimos, eles vão aparecer durante a apresentação, e eu posso cuidar das perguntas enquanto eu estou falando. Então, por exemplo, se eu estiver falando de um tema X e você tem alguma pergunta sobre aquele tema, você pode perguntar anonimamente e eu já incluo aquele conteúdo no que eu estou abordando. Sobre essas perguntas de aquecimento,
A gente tem aí 3 opções de resposta, tá? Para cada pergunta, mas vocês não precisam responder mais de uma vez. Se vocês quiserem, podem responder só uma vez. Eu só queria dar a opção, caso alguém mudar de ideia, quiser responder mais de uma vez, ou quiser incluir até 3 respostas, tem aí um espaço de liberdade para vocês. Beleza? Muito obrigado aí a todo mundo que já entrou. Para quem está entrando agora no call, essa vai ser uma sessão com a parte interativa de perguntas anônimas. Quem quiser entrar, é só acessar o site menti.com e inserir o código para participar comigo. Última coisa, eu estou controlando os slides, então vocês têm que ficar de olho na tela do celular, e quando eu passar o slide, vocês têm que clicar no botão ir para o slide para poderem responder a pergunta que eu estou no momento. Beleza? Vamos lá, então? Como você está se sentindo agora? Descreva em palavras-chave. Só para a gente começar a quebrar o gelo, para a gente se conectar um pouquinho. Podem ser sinceros, tá? Se vocês estão tristes, cansados, animados, encantados, suspeito de quem venha essa palavra. Mas sejam sinceros, tá? A ideia aqui não é julgar as nossas emoções, a ideia é só a gente colocar para fora, refletir um pouquinho sobre como a gente está se sentindo e, de repente, refletir para ver se no final dessa sessão vocês estão se sentindo um pouco mais empolgados, um pouco com a energia mais para cima. Tem uma galera feliz, uma galera animada, saudável, fico feliz que tem pessoas saudáveis, tem uma pessoa interessada, outro cansado, outro curioso, também entendo. Quinta-feira a gente já está querendo dar aquela descansada do fim de semana. Corrida, entendo também, essa semana está muito corrida. Mimado, gostei também do typo ali, mas acabou ficando uma palavra engraçada. Muito apreensivo, tá tudo bem, amigo, pode ficar tranquilo. Pelo menos nessa sessão você pode ficar tranquilo. E aí, muito obrigado a todo mundo que está participando, tá? As palavras que estão ficando maiores são aquelas que estão sendo colocadas com mais frequência. Vou seguir em frente. Muito obrigado de novo, continue interagindo. Vamos lá. Quais assuntos te deixam com dúvidas sobre a comunidade LGBT+. Eu sei que a gente tem muitos assuntos diferentes dentro dessa comunidade, muitas vivências, a gente vai tentar tocar em alguns deles durante essa apresentação, mas às vezes mesmo pessoas que são da comunidade LGBT+, não entendem sobre tudo que envolve esse mundo, né? Então, que são não binaridade, é um bom tema, que as pessoas ainda estão começando a entender. A gente tem a questão dos pronomes, a gente tem, olha, linguagem neutra, outro tema muito importante que as pessoas ainda têm muita dúvida. Pronome neutro. Meus bens, vocês estão aqui com a pessoa certa, sou aqui uma pessoa não binária, com lugar de fala, para falar com vocês esses temas. Fico feliz que a linguagem neutra está chegando grande, não binaridade. Trans no esporte, muito legal. Termo queer, que nada mais é do que um termo guarda-chuva, né? Que veio da cultura norte-americana, principalmente, veio de fora, mas a gente internalizou e significa nada mais do que um sinônimo. Então, uma pessoa queer, ela é uma pessoa LGBTQIA+. Qualquer pessoa dentro do LGBTQIA+, pode ser referida também como uma pessoa queer. É assim que eu vejo o termo, tem pessoas que veem de outra forma, mais restritiva, como se queer fosse só para identidade de gênero, mas eu vejo dessa forma, muitas pessoas concordam comigo. Olha só, intersexualidade, então a gente vê que tem algumas dúvidas mais intensas, né? Nada tão ABCD. Fico feliz de ver que tem um público engajado na cultura LGBT, já querendo entender algumas das minúcias da nossa vivência. Fico muito feliz. Terceira pergunta, você se identifica como hétero? Se não, qual é a sua orientação afetivo-sexual? Então aqui a gente tem 3 opções de resposta. Sim, não, e o nome da sua orientação afetivo-sexual, caso você não se identifique como hétero. Então, você pode ter bissexual, pansexual, homossexual, gay, lésbica, sapatão, qualquer rótulo aí que você se identifique. Temos aí uma presença forte heterossexual, que me deixa muito feliz. Lembrando também que a gente tem pessoas heterossexuais dentro da comunidade LGBT, certo? A gente tem pessoas que têm uma identidade de gênero fora do padrão, mas uma sexualidade padrão. Então, a gente tem, por exemplo, travestis podem se identificar como heterossexuais, não binários podem se identificar como heterossexuais. Então, não necessariamente por ser hétero, você não é LGBTQIA+, certo? Mas fico muito feliz de ver uma sapatão com orgulho na plateia. Seja muito bem-vinda. Temos também pelo menos mais 2 lésbicas, então tem aí uma presença sapatão forte, o caminhão veio cheio para essa plateia. Temos aí também gay, temos bissexual, então, olha, muito feliz de ver uma galera diversa aí nessa plateia. E, como sempre,
um povo heterossexual interessado em aprender sobre essa cultura. Muito obrigado de coração, cada pessoa hétero que se dispôs a ouvir um pouquinho dessa pessoa trans aqui, ok? Para finalizar essa primeira sessão interativa, você se identifica como trans? E aí você pode colocar sim, não, ou talvez, não tenho certeza, estou pensando, vai que... Tem muita gente que às vezes está na dúvida. Se você nunca se questionou se você se identifica como uma pessoa trans, esse é um momento para você se questionar. Não, mas admito muito, ou seja, tem alguém ali cogitando. Então, esse é um momento para você, de repente, se questionar, né? Muitas pessoas cis hétero, às vezes, passam a vida inteira sem fazer essa pergunta, será que eu sou trans? Então, esse é um momento para você se perguntar também. E, de forma anônima, talvez admitir uma incerteza. Eu fico feliz que tem pelo menos uma pessoa aí em cima do muro e eu de pessoa trans aqui. Ó, mais um talvez. Então, fico muito feliz de ver algumas pessoas se abrindo aí para explorar a identidade de gêneros fora do padrão, pelo menos nessa pesquisa anônima aqui. Muito obrigado, pessoal. A gente vai ter outra sessão de interação depois, mas agora vamos falar só um pouquinho sobre o que significa ser uma pessoa LGBT+, certo? Conceitos e noções básicas sobre a nossa comunidade, só para deixar todo mundo na mesma página. Primeiro, gênero e sexualidade. A gente sabe que muitas vezes gênero e sexualidade são conceitos confundidos. As pessoas veem esses dois conceitos como sendo a mesma coisa. Por isso que eu faço questão de já começar separando cada coisa em seu lugar para a gente entender por que que LGBT diz respeito a essas duas grandes áreas, né? Gênero e sexualidade, áreas da vivência humana. Gênero, então, como conceito, é tudo aquilo que foi definido ao longo do tempo e que a nossa sociedade entende como papel, função ou comportamento esperado de alguém com base em seu corpo e seu genital. O padrão é ser cisgênero. Então, a sociedade, os seres humanos convencionaram que se um corpo nasce com um corpo genital feminino, esse corpo vai ter que adaptar, vai ter que performar comportamentos entendidos como femininos. Se um corpo nasce sendo do corpo genital masculino, ele vai ter que performar comportamentos masculinos. Assim que foi criada a ideia de gênero. A gente cria comportamentos femininos e masculinos com base na divisão entre os tipos de corpos que os seres humanos têm. E o padrão é ser cisgênero, ou seja, você é uma pessoa que nasceu num corpo genital masculino, por exemplo, e você se identifica com os comportamentos que a sociedade vê como masculinos. Então, você nasceu com um corpo masculino e você gosta de jogar bola, gosta de usar roupas azuis, gosta de usar terno, gosta de jogar futebol. Jogar bola já me redundei aqui. Mas é porque são padrões assim muito estereotípicos que a gente associa à masculinidade e é justamente disso que a gente está falando sobre gênero, tá? A gente se refere a esses estereótipos para entender o que é feminino, o que é masculino. Lembrando que masculinidade e feminilidade mudam ao longo do tempo, mudam de lugar para lugar, então são conceitos que também não são estanques, mas quando a gente está falando disso, para entender o que é o padrão de ser cisgênero, podem se remeter aos estereótipos, tá? Então, feminilidade, a gente está falando de roupas femininas, rosa, delicadeza, sutileza, tudo isso que é associado ao ser feminino. Se você nasceu num corpo feminino e se identifica com a feminilidade, você provavelmente tem uma identidade de gênero cisgênero, beleza? Esse é o padrão de gênero. Já sobre sexualidade, é outra coisa. A gente está falando de orientação afetivo-sexual, que é uma energia que nos motiva para procurar amor, ternura e intimidade. Ou seja, a gente tem ali o gênero, que é a forma que a gente comporta, a forma que a gente, as roupas que a gente usa, a forma que a gente fala, e a sexualidade, que é a forma que nós nos relacionamos com outros seres humanos. Gênero é algo que diz respeito só a gente, sexualidade é algo que diz respeito também a outros seres humanos. E o padrão é ser heterossexual, né? Que a gente já conhece muito bem como funciona. Meninos gostam de meninas, aquela coisa bem cis heteronormativa que a gente já é ensinado desde o começo da nossa vivência. Então, o importante é a gente entender também como funcionam os outros tipos de sexualidade, certo? Mas para fechar essa parte, é só para a gente entender que gênero e sexualidade são conceitos muito diferentes e as pessoas tendem a confundir. Por exemplo, quando eu era criança, eu nasci num corpo genital feminino, mas desde muito cedo eu gostava de comportamentos masculinos. Então, eu gostava de jogar bola, gostava de usar bermuda, gostava de jogar videogame. E eu era sempre empurrado para performar os comportamentos femininos. E as pessoas
viam aqueles comportamentos masculinos como um sinal de que a minha sexualidade era fora do padrão. Então, desde muito criança, as pessoas já falavam, isso daí vai ser sapatão, porque viam ali um menininho num corpo de menina. Mas aquilo era o quê? Anos 2000, 1996, foi quando eu nasci. Então, a sociedade confundia ainda mais gênero e sexualidade. Então, por isso que hoje em dia a gente tem um pouco mais de noção. Talvez uma criança parecida como eu era hoje em dia, os pais já tenham a capacidade de distinguir, não, essa criança é trans, ela pode ser trans, ela tem um gênero fora do padrão, e não necessariamente uma sexualidade fora do padrão. Então, vamos dividir as duas coisas. E, importante dizer também que gênero e sexualidade são fluidos. Então, você não necessariamente vai ter o mesmo gênero durante a sua vida inteira e não necessariamente vai ter a mesma sexualidade na sua vida inteira. Eu também vou dar mais para frente o meu exemplo para vocês entenderem um pouco dessa fluidez. Outros conceitos importantes, de novo, só para estar todo mundo na mesma página. Expressão de gênero. Expressão de gênero nada mais é do que a forma com que nós exterioramos, nós tornamos visível para o mundo externo a forma que a gente se vê por dentro. Então, eu sou uma pessoa não binária, eu me identifico com gênero não binário, como que eu expresso isso para o mundo? Como que o mundo enxerga que eu sou uma pessoa não binária? Eu posso usar roupas mais andrógenas, eu posso usar características que denotem essa minha não binaridade. E aí, por exemplo, a gente precisa distinguir expressão de gênero de identidade de gênero, porque eu gosto de usar, por exemplo, esse exemplo da foto. É uma pessoa que aparentemente, está presumindo aqui, aparentemente nasceu no corpo genital masculino, mas ela está aqui usando um símbolo de feminilidade, que é maquiagem. Então, a gente pode dizer aí que ela está desenvolvendo uma expressão de gênero andrógena, que ela está misturando feminilidade e masculinidade. Então, só para vocês entenderem que é possível que você tenha, por exemplo, você seja uma mulher cisgênero, mas você se expresse de uma forma extremamente masculina. Isso não muda o seu gênero. Você continua se identificando como mulher, apesar de usar símbolos de masculinidade no seu dia a dia. Show? Corpo e genital são rótulos mais amigáveis do que os termos sexo biológico, para a gente se referir justamente ao nosso corpo e ao nosso genital. Geralmente, as pessoas fazem o erro de colocar corpo, genital, cromossomos, hormônios, que são, o conceito de sexo envolve tudo isso, né? Corpo, genital, hormônios, cromossomos, e as pessoas juntam todas essas coisas num pacote só, chamado sexo biológico, e só dividem entre feminino e masculino. Então, chamando de corpo e genital, a gente pode ter uma linguagem mais amigável e poder dizer, por exemplo, que uma pessoa tem um corpo masculino e um genital feminino, que seria uma pessoa trans. Então, a gente consegue ter uma linguagem aí menos transfóbica, mais amigável, usando esses rótulos de corpo e genital. E para finalizar os conceitos básicos, interseccionalidade nada mais é do que a sobreposição de marcadores de diversidade. Então, novamente, esse exemplo da foto. É uma pessoa que provavelmente, supondo, é LGBT ou está aí usando uma expressão de gênero fora do padrão, e também é uma pessoa preta. Se ela tivesse, por exemplo, um tipo de neurodiversidade ou se ela tivesse algum tipo de deficiência, seria aí 3 marcadores de diversidade. Então, a gente costuma dizer que quanto mais marcadores de diversidade uma pessoa acumula, mais desafios ela pode enfrentar na sua inserção no mercado de trabalho. E só para completar essa questão de corpo e genital, a gente pode dividir entre feminino, masculino, que são os tipos de corpos genitais endossexo, e o corpo genital intersexo, que é justamente o tipo de ser humano cujo corpo genital não pode ser classificado entre feminino ou masculino estritamente. Beleza? Novamente, se tiverem alguma dúvida, podem mandar pela plataforma anônima ou guardar para fazerem depois, fiquem à vontade. Aí, para finalizar os conceitos básicos, vamos só entender por que a gente tem uma sigla LGBT+, por que ela continua aumentando e, basicamente, quais são esses 4 principais grupos. A gente tem lésbicas, que são pessoas que se identificam com o gênero feminino e sentem atração por feminilidade. Gays são as pessoas que se identificam com o gênero masculino e sentem atração por masculinidade. Bissexuais sentem atração por feminilidade e masculinidade. E o T, a gente está falando tanto de pessoas trans, pessoas travestis, quanto também de pessoas não binárias, porque as pessoas trans são divididas entre binárias, que se identificam como homens trans, mulheres trans, e não binárias, que são as pessoas que não se identificam com esses 2 rótulos. A gente tem outros rótulos que vão surgindo, e eu gosto de dar um exemplo para explicar. Por quê? Porque vão criando-se novos grupos identitários. Então, por exemplo, eu sou aqui do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, se a gente tem um grupo de pessoas que têm em comum o fato de que elas gostam do Flamengo, elas cunharam o rótulo flamenguista.
Então, esse é o rótulo que as pessoas usam para se referir a esse tipo de interesse em comum. E foi a mesma lógica que a gente foi criando esses rótulos: lésbica, gay, bissexual, pansexual, queer. São nada mais do que rótulos que a gente usa para criar grupos identitários, pessoas que gostam, têm interesses em comum, identidades de gênero em comum, e é por isso que essa sigla vai se expandindo. Mas se você falar LGBT+, você já está sendo inclusivo, porque o mais inclui todas essas diversidades além do LGBT, beleza? O LGBT são aí os grupos identitários que a gente tem mais quantidade numérica, por isso que a gente fala mais deles. E só para vocês entenderem como que essa fluidez acontece, eu, por exemplo, eu me identifiquei como uma mulher heterossexual cisgênero até os 19 anos. Depois eu comecei a me identificar como uma pessoa bissexual, comecei a experimentar mais a minha sexualidade. Depois eu tive um momento da minha vida que eu falei que eu não queria saber mais de homem, e aí eu me identifiquei como lésbica por uns 2 anos, até que, libertando a minha identidade de gênero, a minha masculinidade, por causa da minha vivência como lésbica, chegou um momento que o rótulo de lésbica parou de fazer sentido para mim. Eu comecei a me sentir masculino demais para ser uma mulher e também feminino demais para ser um homem. Então, por isso que eu abracei o rótulo da não binaridade. Depois que eu comecei a usar testosterona, também masculinizar meu corpo, eu parei de ter uma implicância com as pessoas do gênero masculino, e aí, hoje em dia, eu me identifico como uma pessoa pansexual. Por isso que eu digo que nunca se sabe, vai que daqui a 20 anos eu volto a ser uma mulher cis hétero. A gente sempre precisa ver sexualidade e gênero como fluidas e permitir que elas sejam dessa forma. No mercado de trabalho, tá? Vamos só bater rapidinho os desafios e as potências de ser LGBT para a gente ir para a última sessão interativa do webinar de hoje, beleza? Desafios. Validação e respeito são desafios muito relevantes, tá? As pessoas LGBT+, no geral, elas são vistas como pessoas inferiores, como pessoas fora do padrão, pessoas que têm ali uma dificuldade de se inserir, porque fato é que o sistema, a forma que a sociedade se organiza, não foi construído pensando nesse tipo de vivência. Então, a gente precisa que as pessoas cis hétero validem a nossa vivência como sendo tão genuína quanto a delas. Esse é o primeiro passo. E depois que você valida, você também precisa estudar, entender para poder ser respeitoso com esse tipo de vivência. Então, nome social e pronomes são questões que as pessoas trans vivem com frequência, de precisarem reforçar o nome que elas adotam depois de mudarem de gênero e o pronome que elas adotam. Então, sendo uma pessoa cis hétero, é muito importante você respeitar o nome social e os pronomes daquelas pessoas. E a cis heteronormatividade é um grande desafio, né? Desde que a gente é muito jovem, quase que não há espaço para uma vivência fora da cis heteronormatividade, existe pouca representatividade, então as pessoas estão sendo sempre empurradas para serem cis e hétero, então é um desafio muito grande a gente lutar contra esse sistema para viver a nossa própria essência. Burocracia e documentação são desafios muito relevantes também para as pessoas LGBT no geral, mas especificamente para as pessoas trans. E eu gosto de ressaltar a questão da mudança de documentos. Eu, por exemplo, comecei a me identificar como pessoa trans em 2019 e eu só fui ter a minha certidão de nascimento e meu RG da forma que eu gostaria mês passado. Então, levou aí muito tempo para eu conseguir. Não foi porque eu não procurei, e eu tenho conhecimento jurídico. Então, você imagina pessoas trans ainda mais vulneráveis que não têm conhecimento jurídico. É realmente muito contra-intuitivo e feito de uma forma muito difícil a mudança de documentos. E os benefícios igualitários para as pessoas mais LGB, né, também, no que diz respeito, por exemplo, à licença parental igualitária, a gente tem que enxergar as pessoas que participam de casais homoafetivos com a mesma ótica que a gente enxerga para as pessoas de casais heteroafetivos e verificar se essas pessoas estão tendo os mesmos direitos e benefícios dentro daquele ambiente de trabalho. Infraestrutura física e digital, isso vale aí, no caso, para pessoas que trabalham em regime híbrido ou presencial ou home office, por isso que eu coloquei desses dois tipos de infraestrutura e coloquei exemplos relacionados aos dois tipos. Então, sobre a infraestrutura física, um grande exemplo de que essa infraestrutura costuma não levar em conta a vivência LGBT+, são os banheiros inclusivos. Então, as pessoas não binárias, como eu, se sentem mais confortáveis usando um banheiro que seja para todos os gêneros, que tenha algum tipo de designação mostrando que aquele banheiro é inclusivo, tá? Porque entrar num banheiro feminino ou masculino é extremamente desconfortável, é como se eu estivesse aceitando que aquele prédio não foi feito para uma pessoa como eu, e eu estou ali me encaixando no que há.
Então, é sempre uma situação desconfortável, é bom a gente ter em mente isso para quem tem aí espaços físicos de trabalho. E na questão da infraestrutura digital, para pessoas que trabalham de forma remota, principalmente, a gente precisa ter em mente que muitas pessoas trans não têm acesso sequer a 3 refeições por dia. Então, a gente precisa lembrar que, muitas vezes, incluir pessoas trans, incluir pessoas LGBT, significa prover acesso à internet, prover computador, prover ali um mínimo de estabilidade para que aquela pessoa consiga funcionar, sabendo que não necessariamente ela tem uma casa confortável e ajeitadinha para ela poder trabalhar. E, por fim, desafios, a gente tem inclusão e acolhimento. O que a gente mais vê são pessoas LGBTs sendo contratadas, mas depois tendo dificuldade de ascender. Poucos meses passam e aquela pessoa vai rendendo pouco e, com o tempo, ela é dispensada porque ela não conseguiu se encaixar naquela estrutura, porque a estrutura não foi feita pensando nela. Então, a gente precisa literalmente mover as estruturas para criar mecanismos de inclusão e acolhimento que garantam que essas pessoas LGBTs não só entrem, mas subam também dentro do lugar em que elas estão trabalhando. Então, a gente está falando de capacitação, olhar para os processos seletivos, torná-los mais inclusivos e fazer também atividades de desenvolvimento de carreira. Mas costumo dizer que tudo nesse mundo dual tem um lado positivo e um lado negativo. Costumo dizer que os desafios de ser LGBT são esse lado mais negativo, mas ser LGBT também traz potências enormes, porque tudo que a gente precisa enfrentar para se descobrir LGBT, para se assumir LGBT no mercado de trabalho, no mercado jurídico, no mercado das empresas, é desafiador demais. A gente precisa enfrentar a LGBTfobia estrutural, a gente precisa, desde a infância, estar aí em contato com as nossas essências e tentando nos descobrir, sabendo que a gente não se sente confortável com as regras estabelecidas. Então, todos esses desafios fazem com que as pessoas LGBT+, no geral, desenvolvam essas potências: autoconhecimento e autenticidade, capacidade de adaptação, inteligência emocional, resiliência e resistência. Então, não é dizer que toda pessoa LGBT+, necessariamente tem esses traços, mas é algo que pode-se dizer que as pessoas LGBT conseguem desenvolver ao longo do tempo, ao longo da sua existência, de uma forma que muitas vezes as pessoas cis hétero não têm oportunidade de desenvolver, por não precisarem questionar tantos padrões, quebrarem tantos paradigmas só para serem quem são, certo? Era basicamente isso de exposição. Agora a gente vai entrar em mais uma parte interativa e eu vou explicar para vocês como vai funcionar, tá? Vocês vão ser liberados em grupos menores, ninguém vai precisar falar para o grupo inteiro. As regrinhas são as seguintes: salas menores, até 10 salas, como a gente tem aqui 33 participantes, eu vou ver quantas salas a gente vai dividir e eu vou informar para vocês. Idealmente, máximo de 5 pessoas por sala, vou ver se eu coloco talvez um pouquinho menos para terem mais salas. A gente vai ter um tópico por sala e vão ser 7 minutos mais um de debate, beleza? Então, vocês vão se reunir nessa sala e vocês vão ter um tópico específico para vocês debaterem, uma discussão livre sobre como lidar com os desafios relacionados àquele tópico. Depois, enquanto vocês estiverem debatendo, eu vou passar nas salas para ajudar, se vocês precisarem, se estiverem engasgados na discussão, se não estiver rolando. E eu vou precisar que vocês elejam uma pessoa por grupo para compartilhar. Então, quando as salas acabarem, a gente vai voltar aqui para a sessão principal e uma pessoa por grupo vai compartilhar, beleza? Fechei aqui a minha apresentação. Eu vou colocar no chat e eu vou jogar depois para as salas também quais são os temas por grupo, beleza? Eu vou dividir vocês. Se tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar. De novo, eu vou estar aí entrando nas salas para poder garantir que todo mundo está interagindo. Vou criar aqui 7 salas e vão ter 4 pessoas por sala, beleza? Vocês vão interagir, fiquem de olho no tema do grupo de vocês e, novamente, vou estar passando para garantir que está tudo correndo bem. Alguma dúvida até então? Posso soltar vocês para debaterem? Tudo certinho? Então, beleza. A gente se vê daqui a pouco. Show? Ah, pessoal. Primeiro de tudo, muito obrigado de coração todo mundo que conseguiu interagir um pouquinho, quebrar um pouquinho a cabeça, exercitar esse músculo cerebral da diversidade e inclusão para pensar nos desafios relacionados a alguns temas. Eu sei que alguns temas as pessoas nem sabiam direito o que era, e esse era justamente o desafio, perceber como que a gente às vezes não tem a mínima noção do que algumas vivências são ainda. Mas eu queria
pegar esses últimos 16 minutos que a gente tem para debater aqui na sala principal. Eu vou escolher uma pessoa de cada grupo para falar um pouquinho sobre o seu tema. E aí, se alguém quiser complementar alguma coisa, falar sobre esse desafio de novo, eu vou responder essa pessoa e vocês podem complementar alguma coisa sobre o tema, tá? A gente teve 7 grupos, então, a princípio, são 7 temas para a gente passear aí brevemente. É muita coisa, então vamos tentar olhar um pouquinho de tudo, ou a gente foca especificamente nos que a gente acha que tem mais pano para manga. Tanto faz, aqui é uma discussão livre, tá? A ideia é a gente crescer juntos. Então, o primeiro grupo foi o grupo 1, ficou com piadas homotransfóbicas. Alguém do grupo 1 poderia falar com a gente sobre o que vocês debateram? Oi, boa noite, pessoal. Leonardo Cordeiro. Então, eu não sabia nem se transfóbico era, eu perguntei para o Miquel se era isso mesmo. É homofóbico e transfóbico. A gente focou muito, a Márcia, eu, Joana e a Verônica. E esses grupos de WhatsApp, né? Eu dei os exemplos dos grupos que eu tenho de homens, onde é muito comum, infelizmente, e todo mundo concordou, em fazer essas piadas, o viadinho, para de viadagem, e não dá... eu não quero ser hipócrita e dizer que, não, toda vez que acontece isso, eu vou lá e dou esporro. Não, ou brigo. Mas toda vez que acontece isso, alguém tem que falar. Pô, cara, é isso mesmo. Que mundo que você está vivendo? Então, eu fiz esse comentário, né, abri falando isso, que nos grupos que eu participo, e dei até um exemplo aqui no Rio de Janeiro do Fluminense, que é um time que tem essa ligação de tricolete, não sei o quê, e a gente fica sempre com essa brincadeira idiota, e alguém sempre fala. E a ideia é essa, é sempre falar, pô, mas você pode chamar a pessoa do que você quiser, de feio, chato, bobo, mas por que você tem que chamar de viadinho, viadagem? Isso não pode mais. E todo mundo concordou, e a Márcia deu exemplo, a Verônica também, a Joana falou bastante, ela está dirigindo e pediu para não abrir a câmera por isso, até porque ela está dirigindo, que combatendo e tem que ser o chato do grupo, essa é a definição. Nós temos que ser, a Márcia falou isso do grupo da família dela, é a chata do grupo, é melhor ser o chato do grupo, dizendo que não faz sentido essa brincadeira do que ser mais um aceitando isso, porque senão isso nunca vai mudar, assim, tentando resumir rapidamente o que nós conversamos. Perfeito. Muito obrigado aí, Leonardo. Isabela, se quiser complementar alguma coisa, não sei se... O Vitor que pediu para falar. Sim, perfeito. Vitor, pode falar. Vitor, não sei falar. Daira? Daia, isso. Isso. A gente ficou com o segundo tema, que era os banheiros inclusivos, né? E a primeira coisa que até que o Pedro comentou foi que, diferente de alguns outros temas que são mais abstratos, né? Quando a gente fala de banheiro, a gente está falando de um espaço físico. Então, um problema físico. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi, poxa, eu quero colocar um banheiro inclusivo, sei lá, no meu escritório. Eu vou ter espaço para isso? Eu vou ter que abrir mão de um banheiro feminino, um banheiro masculino, para colocar esse banheiro no espaço? E aí vem, não tem espaço, eu vou tirar o banheiro feminino ou masculino? As pessoas vão se sentir confortáveis de estarem, pessoas, né, que são binárias, ou pessoas cis, enfim. Elas vão estar confortáveis de entrar no banheiro inclusivo. Às vezes as mulheres se sentem um pouco desconfortáveis de estar no mesmo ambiente que o homem no banheiro, se sentem intimidadas. A gente até comentou na questão de estádio de futebol, né? Você imagina um banheiro inclusivo no estádio de futebol, onde a maioria das pessoas são homens héteros, e aí uma mulher cis hétero vai entrar ali, como é que ela vai se sentir nesse espaço, né? E daí, pensando também um pouco nessa questão de escritório mesmo, corporação, tentar minimamente fazer um tipo de intervenção de sensibilização e explicar o porquê que o banheiro é importante, qual é a função social desse banheiro dentro do escritório, por que foi adotada essa medida, enfim, para as pessoas entenderem realmente qual é a função daquilo, porque também se você chega num lugar, coloca o banheiro inclusivo, as pessoas podem ter uma mentalidade até um pouco suja em cima daquilo, né? Então, acho que essa questão de sensibilização é super importante. Perfeito. Se eu puder complementar um pouco, eu acho que, assim, nos espaços que permitem, a ideia não é deixar de ter o banheiro feminino e o banheiro masculino, é você ter um banheiro que seja de gênero neutro, mas eu acho que o banheiro inclusivo ele vai até além da questão do gênero. Por exemplo, é muito difícil um banheiro masculino que tenha, por exemplo, aquele espaço de você entrar com o bebê, de você trocar né, a fralda de um bebê. Então, como é que faz ser um casal com 2 homens? Como é que faz até ser um casal hétero e quem está com a criança
é o homem, né? Então, assim, o banheiro, inclusive, ele tem várias camadas, e eu acho que se o espaço físico permite, e no estádio de futebol, por exemplo, permitiria, né, que é um espaço imenso, você poderia ter o banheiro masculino, o banheiro feminino, poderia ter um banheiro de gênero neutro, onde as pessoas que não se sentirem... Porque eu acho que a nossa cabeça, ela de fato é muito treinada para a binariedade, né? Então, você pensa no homem que vai se sentir desconfortável ou na mulher que vai estar se sentindo desconfortável no banheiro que não tem essa designação de gênero. Mas imagina uma pessoa trans entrando num banheiro desse, né? Assim, ali ela está correndo, inclusive, um risco de vida, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão bastante importante. E só para complementar, porque eu estava nesse grupo do Vitor e do Pedro, que foi uma dúvida minha e o Vitor me explicou muito bem, e talvez seja também uma curiosidade ou dúvida das outras pessoas, ou algumas, pelo menos, eu perguntei. Então, agora, até pegando lá a deixa, Miquel, do que você falou, das linguagens mais amigáveis, né, que a gente tem que estar sempre buscando e aprendendo e falando corretamente. Eu perguntei para o Vitor, então agora a gente não usa mais, seria o banheiro unissex a mesma coisa que o banheiro inclusivo? E ele me explicou, sim, o conceito, porém, não podemos mais usar a palavra unissex, sim, devemos usar a palavra, o conceito inclusivo. E aí, Vitor, por quê? Assim, até onde eu sei, tá, gente? Não posso estar falando besteira aqui, já peço perdão e que eu me ajude aí. Mas quando se fala unissex, está se referindo, me remete a sexo biológico, né? Então, eu acho que a questão do banheiro inclusivo vai muito além de sexo em si, né? Questão mais de gênero, principalmente, né? Então, acho que, para mim, não cabe, pelo menos, os conceitos não batem. Exatamente isso, Vitor. E é aquilo que eu mencionei mais cedo sobre as pessoas verem corpo genital, hormônios, cromossomos como sexo e dividir só em sexo feminino e sexo masculino. Então, a gente fazia isso, por exemplo, salão de cabeleireiro, era sempre masculino e feminino, aí virou-se o unissex, porque cuida tanto do masculino quanto do feminino, como se só existissem essas duas coisas, e como se a pessoa fosse feminina tanto no corpo genital, cromossomo, tudo, como se pudesse tratar de um pacote só. E não é assim, a gente está cada vez mais discutindo. Sexo é uma coisa que é dividida nessas outras coisas, então unissex acaba sendo um termo meio antiquado para a gente usar, meio antigo, que já está em desuso. Mas só para complementar sobre o que também foi levantado nas questões dos banheiros, no meu mundo ideal, acho que os lugares teriam que ter um banheiro feminino, um banheiro masculino e um banheiro universal, que vai ser para pessoas não binárias, para famílias, pessoas que precisam cuidar de um bebê, que vai ser para pessoas com deficiência. Então, vai ser um banheiro ali pensado para todo tipo de ser humano. E aí eu acredito que no futuro todos os banheiros teriam que ser universais, né? Mas a gente começa por aí. Acho que esse seria o modelo que eu proporia. E sobre... para pessoas gordas também, perfeito. Para pessoas com diferentes tipos de corpos, para pessoas que, de repente, usam cadeira, tem algum tipo de doença que elas precisam estar ali usando um equipamento sempre. Então, a gente tem muitos tipos de diversidade para enxergar quando a gente vai falar de banheiro, que é um direito muito básico, né? E sobre a questão das piadas, só para complementar também o que o Leonardo falou, a gente precisa, sim, ter uma pessoa que vai ser o chato ali, mas a gente precisa também desmistificar essa imagem do chato, porque às vezes você pode entrar naquela linguagem mais informal e chamar a atenção de uma forma que você não vai ser o chato, você vai estar sendo o legal da parada, principalmente, porque você vai estar ali trazendo uma ideia de união, mostrando que aquela brincadeira não tem a ver, mas eu entendo como que isso é uma coisa sensível, principalmente se você é o único homem cis hétero aliado da comunidade LGBT num grupo extremamente machista, extremamente homofóbico. Eu sei que você se sente perdido e às vezes se você defende a comunidade, as pessoas caem matando em cima de você. Então eu entendo que é uma situação vulnerável. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado de adaptar a linguagem para o público, né? Eu vou passar a palavra para o Raul, que está com a mão levantada. Eu sinto que, obviamente, a gente não vai conseguir passar por todos os temas, mas depois do Raul falar, eu abro então para alguém. Fique livre para comentar de algum tema dos que sobraram e fiquem à vontade, beleza? Primeiro o Raul, depois, se mais alguém quiser comentar alguma coisa, podem falar. Raul, eu queria falar até um pouco sobre a minha experiência, porque eu acho que uma das coisas mais importantes
né, do que foi falado aqui, é essa questão da interseccionalidade. Porque, como homem gay, eu só pude revisitar a minha relação com pessoas heterossexuais a partir do momento em que eu me descobri branco. E eu comecei a pensar a minha branquitude diante de pessoas negras. Foi pensando os meus privilégios como branco e o que isso me impunha numa atividade antirracista, que eu comecei a olhar e falar, pera lá, mas eu sou gay e como que eu me relaciono com os héteros, né? E acho que isso é muito importante, porque mais do que validação, que foi até comentado pelo Miquel, eu acho que a gente precisa proporcionar probabilidade das pessoas se reconhecerem de forma clara e contundente, né? Isso estabelece várias consequências, né? Principalmente nessa questão da interseccionalidade, porque como essas características da diversidade se relacionam, um homem gay, branco, heteronormativo, consegue se proteger muito, e principalmente se for de uma classe social alta, consegue se proteger muito mais do que uma mulher negra trans periférica, né? Como assim, eu, como homem gay, branco, hétero, de barba e que tenho, né, uma expressão de gênero mais heteronormativa, eu consigo me esquivar do debate, né? Mas uma pessoa trans, negra, que não tem essa mesma passabilidade, ela enfrenta o debate todos os dias a partir do momento em que ela sai de casa, né? Então, eu acho que nessa questão, sim, eu concordo com o Leonardo, você vai ficar o chato. E saiba que se você for realmente muito contundente nas suas posições antirracistas e anti-homofóbicas, LGBTfóbicas, provavelmente você vai perder amigos e colegas. Talvez perca até trabalho, entendeu? Então, a dimensão da tensão com a norma, ela é muito complexa, né? Não é uma coisa, eu de verdade, e acho que ainda tenho um caminho para entender como branco eu posso me posicionar como antirracista, e é difícil, você chega em lugares que só tem brancos e você fala assim, mas gente, vocês repararam que a gente aqui só tem branco? As pessoas olham para você como se você estivesse falando outra língua, e tipo, por que você está fazendo isso? Por que você está tensionando? Por que você está causando desconforto? Né? Por que você está constrangendo a gente nesse lugar? Né? Principalmente isso, né? Porque quando você se posiciona, você constrange. As pessoas ficam envergonhadas, as pessoas ficam ofendidas, mas eu não sou racista. Você está me chamando de racista? Fala, não, mas né, não é sobre você, né, mas é sobre todo um sistema, é sobre todo como a gente vai articular para haver uma mudança e realmente as pessoas poderem se declararem gays, lésbicas, sapatão, bicha, viado. Eu até tentei pôr bicha quando a gente comentou, mas acho que o sistema me bloqueou porque talvez fosse uma palavra agressiva, né? E não, nós gays, bichas, viados, travestis, a gente começa a ressignificar essas palavras porque foram com essas palavras que vocês nos atacaram há séculos. Da mesma forma que os negros entre si, também o neguinho, o negão, óbvio que é racista, mas é óbvio que eles utilizam isso como meio de afeto, né? Como meio de ressignificar esses símbolos que foram tão agressivos por muito tempo. Então é óbvio que na boca de um branco, neguinho e negão é racista. Da mesma forma que um hétero vir falar para mim e me chamar de viado, eu vou falar, não, amigo, na tua boca não. Eu posso. Talvez um outro amigo meu gay, talvez uma amiga lésbica sapatão pode vir e falar, mas né? E essa consciência de que existe uma hierarquia e quando você parte de um privilégio, você tem que ter. Então é isso que eu queria falar, porque eu acho que a interseccionalidade acaba incidindo em toda uma gama de reflexão.
de como que é que você se protege. Até para gays, pessoas LGBTQIA+, que são de classe alta, que são brancos, que são mais heteronormativos, como que elas têm que se implicar no debate, né? Porque hoje a gente sabe que o gay branco heteronormativo é o que menos se posiciona, porque é o que mais consegue se proteger. É óbvio que ele menos se posiciona. Então, eu acho que é colocando e sendo contundente que a gente começa a, talvez, expressar alguma modificação. Perfeito. A sua colocação foi assim, slow clapping, porque acho que a gente precisava terminar nessa nota, sabe? A gente precisava se lembrar de que, beleza, vamos falar de LGBT, sim, mas vamos lembrar que as pessoas LGBTs pretas, periféricas, de regiões mais interioranas, elas são as que estão ali na ponta, precisando mais da nossa ajuda. As pessoas LGBTs, como a maioria de nós que está aqui, que são brancas, que têm acesso muito provavelmente ao ensino superior, a uma casa, internet, luz, que nós somos, assim, o topo da pirâmide. Então, a gente precisa lutar por quem está embaixo. E deixo aí a provocação também para a BPI trazer também esses debates de questões raciais, igualdade racial, consciência da branquitude, tá? E também super me disponibilizo para continuar trazendo todos esses debates de diversidade e inclusão. Eu, infelizmente, preciso partir, porque eu vou sair dessa para outra apresentação correndo. Estava aqui realmente no relógio, mas eu fico, de novo, super à disposição, caso alguém queira se conectar comigo no Instagram, no LinkedIn, por e-mail. Estou super disponível, sempre à disposto para continuar esses debates, é realmente meu propósito de vida. Então, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui hoje, me cedeu um pouquinho da atenção de vocês. Eu vou falar uma frase que a Isabela já conhece. Costumo dizer que a atenção genuína é o melhor presente que um ser humano pode dar para outro. Então, muito obrigado do fundo do coração pelo presente que vocês me deram hoje. Bom, queria agradecer muito obrigado. a Mikkel e a todos que puderam estar aqui. Eu acho que deu para perceber que a gente tem muito mais para conversar, muito mais para falar, e que esse fórum se repita e que cada vez mais pessoas estejam presentes nesse fórum, porque é para ontem, né? Então, obrigada, boa noite para todo mundo, e, enfim, tomara que várias pessoas se conectem com o Mikkel, e ele pode voltar também para falar para vocês na empresa de vocês. Então, assim, fica aí o contato e a dica. Com certeza, a minha consultoria está super à disposição de escritórios, empresas diversas. E é isso, pessoal. Muito obrigado de novo. Muito obrigado, Isabela. Estamos juntos. Vai ter aí a gravação, se vocês quiserem, compartilhem com pessoas, né, que não puderam estar aqui hoje. E estamos juntos, a gente se vê na estrada da vida. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.